Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, muitas notícias aí sobre o mundo do futebol, né? Esse vídeo aqui eu estou postando aqui no Facebook e tem também outros vídeos também que eu postei lá no YouTube também sobre a estreia da nossa seleção brasileira que está lá no nosso canal lá do YouTube. Pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto aí que está repercutindo, né, no mundo do futebol. A possibilidade do Vitor Pereira ser o novo treinador do Flamengo, né? Primeiramente, o Vitor Pereira ele tem todo o direito de ser treinador de quem ele quiser, né? Isso é fato. Eu sempre olhei com maus olhos, né? A, a idolatria que a torcida do Corinthians estava fazendo com esse treinador. Com todo respeito, assim, eu fui um dos maiores críticos do Vitor Pereira no Corinthians. Embora ele mudou um pouco a forma do Corinthians de jogar, a maneira do Corinthians se comportar dentro de campo, não teve, para mim não passou de um treinador nota 5, 6, entendeu? Lógico que no Flamengo, com o time que tem, com o elenco que tem, o Vitor Pereira pode dar certo, né? Pode se tornar um multicampeão, enfim. Mas a maneira que o Vitor Pereira, não é questão da forma que o Corinthians jogava, que eu era contra o Vitor Pereira no Corinthians. Era a maneira que o Vitor Pereira ele se comportava ou como ele tratava o Corinthians, a instituição Corinthians. Era uma coisa assim absurda a maneira que o Vitor Pereira desdenhava do Corinthians. É um treinador assim que comum, não teve bons trabalhos no Porto, teve bons trabalhos na Turquia, no Oriente Médio. Aqui no Brasil fez uma Libertadores terrível. O Corinthians fez uma Libertadores horrível, terrível. Empatando 2 jogos com o Always Red, um time totalmente amador, sendo que no segundo jogo em casa, com a Arena Corinthians lotada, empatou com esse time reserva desse time. É uma coisa assim, pessoal, e eu sempre fiquei pensando o que a torcida do Corinthians, não todos, né, claro, né, mas a grande parte dela está idolatrando esse treinador, que para mim só mostrou o que eu já estava suspeitando dele, que é um treinador mau caráter, que não tem um pingo de ética e usaria qualquer artimanha para deixar o Corinthians. Porque é um treinador realmente de uma temporada só. O histórico dele é esse. Um treinador de uma temporada só. Quem sabe no Flamengo, com todo o dinheiro que o Flamengo tem, né, com a possibilidade até de trazer até o Cristiano Ronaldo, ele fique até 3, 4, 5 temporadas aí no Flamengo, né, que tem todo o direito de ir atrás do treinador. Mas a sacanagem também que fez com o Dorival Júnior também é uma coisa absurda. Mas é o futebol. O futebol é esse mesmo, né? É um horror a maneira como treinadores e clubes se comportam, sabe? Sobre o Corinthians, pessoal, agora eu vou até nem falar sobre esse treinador, que pra mim já é passado. É um treinador pra mim que não tem um pingo de caráter, um pingo de ética. Que ele faça ele e o Flamengo vivam felizes, não tem problema nenhum. Eu era contra, eu estava olhando com maus olhos a forma como o Corinthians e o torcedor estava se comportando diante de um treinador comum. Um treinador que não ganhou um clássico, só ganhou um clássico só contra o Santos. Aliás, 2 clássicos contra o Santos, né? Um pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro e um pela Copa do Brasil, quando sapecou 4-0 no Santos. O restante dos clássicos, o Corinthians foi um coadjuvante. Perdeu todos os jogos para o Palmeiras, perdeu 2 jogos para o São Paulo, empatou um jogo com o São Paulo, perdeu um jogo ainda do Santos na volta da Copa do Brasil e empatou com o Santos em casa. Clássicos com o Vitor Pereira foi um horror.
Ah, mas Denilson, mas é ó, o trabalho dele, cara. Na Libertadores, o Corinthians fez uma péssima Libertadores. Uma péssima Libertadores. Ganhou um grupo difícil, tudo bem, mas os times foram tropeçando e o Corinthians foi tropeçando junto. O único grande jogo que o Corinthians fez na Libertadores, ele não estava nem em campo. Que foi aquele jogo contra o Boca Juniors, que venceu por 2-0, 2 gols de Maicon. O resto ele não fez absolutamente nada. Absolutamente nada. Na Copa do Brasil mesmo, fez uma partida horrível contra o Atlético Goianiense. Na volta, goleou o Atlético Goianiense, foi chegando. Fez um jogo, um primeiro tempo terrível contra o Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Conseguiu arrancar o empate no último minuto. Conseguiu vencer o Fluminense. Tudo bem, maravilha. Mas o primeiro jogo contra o Flamengo foi uma vergonha, o Corinthians. O Corinthians foi uma vergonha. A atitude que o Corinthians jogou contra o Flamengo, que perdeu, na minha opinião, perdeu o título ali. Fez o segundo jogo melhor, beleza, tudo bem. Né? O Flamengo também não jogou tudo que pôde também, né? Com jogadores cansados, enfim. Mas teve mérito do time? Tem. O Vitor Pereira não é um treinador ruim. Eu estou falando que no Corinthians ele foi um treinador nota 5, 6. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. E se tivesse um pingo de inteligência, o Corinthians tinha chegado até mais longe na Libertadores. Tinha chegado, pelo menos, para disputar o título contra o Palmeiras, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? O Vitor Pereira mostra realmente. Aí ele usa a desculpa, né? Vai embora, diz, tem um problema familiar, tal. Vai para Portugal, né? E lá mesmo ele está negociando com o Flamengo já faz 12 dias. 12 dias, viu, pessoal? Não é de hoje não, essa notícia saiu hoje, mas faz 12 dias que o Vitor Pereira vem negociando com o Flamengo. Então, é um treinador realmente que mostra que não tem um pingo de ética, não tem caráter, não respeita a instituição do Corinthians, enfim. Já o Corinthians mostra o quanto esse clube gigantesco, de uma torcida enorme, se apequenou. A diretoria do Corinthians, juntamente do André Sanches, do Ilho, esse povo, de todos aí, o melhorzinho é o do Ilho, melhorzinho. Apequenou o Corinthians de uma forma que traz um treinador, primeiro treinador, um dos treinadores estrangeiros, né, mas faz muito tempo que não trazia um treinador estrangeiro. Esse treinador faz um trabalho meia boca e esse cara se transforma em ídolo. Se transforma em ídolo. O cara que fez desdém do Corinthians, disse que preferia, se por ele estaria no Liverpool, desrespeitou o Corinthians, o tamanho do Corinthians. Aí, beleza, tudo bem, né? Pediu desculpa, né? Teve outro episódio também que me foge da memória, que ele desdenhou do Corinthians também. Desdenhou do time do Corinthians. Sem falar na forma como ele lidava com alguns jogadores que merecem, né? Alguns jogadores realmente merecem. Fagner é um deles. Cássio, às vezes, também se acha que é o dono do clube. Mas o Vitor Pereira ele desdenhou do Corinthians o tempo todo. Sabe quanto que eu tenho na minha conta bancária? Rapaz, essas coisas é complicado, cara. Complicado. E eu fico observando a torcida do Corinthians idolatrando esse treinador de uma forma que, cara, não dá pra entender. Por que você tá idolatrando um treinador desse? O Tite ganhou tudo. Esse aí merece realmente que você tenha saudade da época dele e tal. Eu acho difícil ele vir pro Corinthians depois da Copa do Mundo. Independentemente se o Brasil ganhar ou perder, muito dificilmente ele virá pro Corinthians, né? No momento, né? Só que a maneira como foi feito mostra que o quanto essa diretoria ela apequenou o time do Corinthians, né? O clube Corinthians. Porque o treinador vai, né? Tudo bem, não acerta porque o Corinthians está quebrado. Não vou ficar porque o Corinthians está quebrado, não vai poder trazer jogadores de qualidades para nós disputarmos coisas maiores. Eu vou embora, estou aberto para negociação, beleza, isso faz parte do futebol.
Mas a idolatria, a dependência do Corinthians, diretoria do Corinthians, torcedor do Corinthians, era tão grande esse treinador que eu acho que ele se sentiu constrangido. Falou assim, ó, vou embora porque tem muito problema pessoal. Aí vai lá mesmo em Portugal, vai lá e negocia com o Flamengo. E a culpa é do treinador? Não, a culpa é realmente da diretoria. Duílio falou, mandou, parecia que estava se despedindo de um familiar. Meu irmão. Olha o seu irmão que está fazendo, Duílio. Mas faz tempo, né, que essa diretoria não se preocupa com o time do Corinthians, né, com o clube Corinthians, e vem se transformando com atitudes patéticas. Patéticas. A diretoria do Corinthians vem transformando esse clube em um clube patético, com decisões patéticas, dívidas, contratações aí absurdas. Então, assim, é um absurdo, pessoal. Eu falo pra você que eu não fiquei feliz com a vinda, com a escolha do Fernando Lázaro, com todo respeito ao treinador, ao profissional, né? Enfim, mas o Corinthians poderia ter acreditado em um treinador mais experiente, porém, né, fazer o quê? Melhor às vezes você dar oportunidade para um cara desse do que deixar o Corinthians sendo comandado por um cara desse aí. Um português que vem lá de Portugal achar que é o dono do pedaço e ficar desdenhando do clube. E ainda tem torcedor que fica idolatrando esse treinador. Você vai fazer o que numa situação dessa? Absolutamente nada, apenas deixar eles cuidar, né, de cada um, né? Enfim. Para mim o Flamengo, pelo que eu vi, o Flamengo já fechou com o Vitor Pereira. Dorival Júnior já fez vídeo se despedindo do Flamengo. Um absurdo que fizeram com o Dorival Júnior, mas o Flamengo tem todo o direito de ir atrás do treinador que quiser. Porém, tenha respeito, né, pelo profissional. O profissional está ali trabalhando, se esforçando. O Dorival Júnior teve bons resultados com o Flamengo. Eu aposto que o torcedor do Flamengo entende isso. Talvez a imagem que o flamenguista tem do Vitor Pereira foi daquele jogo que o Corinthians fez, o segundo jogo da Copa do Brasil. Mas aquele lá, pra mim, foi o melhor jogo do Corinthians, eu já avisei. Foi o melhor jogo do Corinthians no ano. No ano. Talvez, né, também levado pela sensação, porque da dependência de querer fazer o gol para chegar a lutar pelo título, levou o Corinthians a apertar o Flamengo, realmente. Mas não foi mérito do treinador. Não foi mérito do treinador. O mesmo trabalho que o Vitor Pereira vinha fazendo é o mesmo trabalho que o próprio Silvinho estava fazendo. Que é outro treinador meia boca também. Então, assim, eu sinceramente, a maneira como esses clubes vêm se comportando é patético. Flamengo e Corinthians, ó, parabéns para vocês são muito bons mesmo. Olha, por isso que tem jogadores realmente que deixa mesmo o clube no prejuízo. Porque é muito amadorismo. E por que mas por que você está incluindo o Corinthians? O amadorismo do Corinthians é o pior. De acreditar que o treinador é rei do clube, porque fez um trabalhinho meia boca, porque fez um segundo jogo da Copa do Brasil bom, é o melhor treinador dos últimos anos do Corinthians. Não é. Pode ser dos últimos anos, porque só tivemos porcaria no time, no clube, treinando o clube. Pode ser o melhorzinho mesmo ali. Mas da história do Corinthians não é. É um treinador porco que veio de Portugal para ficar dizendo que preferia estar no Liverpool, que o Liverpool realmente é gigante, mas desdenhando do Corinthians, num clube como o Corinthians, na torcida gigante que é do Corinthians, e vem fazendo burradas atrás de burradas, escalando mal o clube, escalando mal o time, diante de jogos assim importantes. Jogos contra o Warriors Red, que foi um horror. O Corinthians foi o pior jogo da história do Corinthians, que jogo contra o Warriors Red. E ficou esquecido no lixo da história, ficou lá jogado lá. Pra mim, eu não esqueci até agora, porque foi um jogo péssimo, o pior jogo da história do Corinthians. Estádio lotado, o Corinthians empatar com o time B do Warriors Red. Um time horrível. O time do Warriors Red é um time amador, um time horrível. E esse treinador fez com que o Corinthians se jogasse daquela forma.
Aí jogou contra o Boca Juniors, também um jogo horrível, o primeiro jogo. O Boca Juniors teve oportunidade de fazer o gol. Segurou o empate lá com vários desfalques, aí tudo bem, heroicamente e tal. Ganhou nos pênaltis, o Cássio mais uma vez salvou o clube, o time. E aí vai, né? E aí vai o Corinthians se transformando nisso aí. Se contentando com o quarto lugar. Fez um elenco que não é barato. Um elenco envelhecido, claro, né? Mas que tinha toda a condição de chegar mais longe nos campeonatos, né? Dorival Júnior, fora do Flamengo, provavelmente eu escolheria ele para ser o treinador da seleção brasileira, porque para mim o Dorival Júnior é o melhor treinador que pode se trabalhar com a base. Ah, mas Deus, por que você não leva para o Corinthians? Porque o Corinthians com essa diretoria aí é melhor o Fernando Lázaro mesmo, entendeu? Que pelo menos a diretoria do Corinthians vai contratar um Jonathan Cafu da vida, vai colocar lá no elenco e o treinador tem que aceitar. Porque só treinador ruim mesmo, péssimo, vai aceitar Jonathan Cafu, Matheus Vital, Léo Natel, esses caras aí que, pelo amor de Deus, né? Tá bom, pessoal? Então essa aí, um vídeo, eu tô sempre fazendo vídeos agora sobre futebol, né? Direcionando minha atenção mais pro futebol, que é uma área que eu gosto muito. E você pode ver vídeos assim também lá no meu canal lá no YouTube. Tá bom, pessoal? Aproveita, chega lá, né? Assista lá os vídeos lá que eu estou deixando. Estou falando sobre a Copa do Mundo também. Daqui a pouco eu estou deixando outro vídeo lá. Tá bom, pessoal? Deus abençoe, fiquem todos com Deus e vamos pra cima.